Vamos começar então, né? Podem sentar-se, podem pegar seus lugares e a gente começa. Vamos lá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar de novo um bom dia a todos. Sei que já começamos nossa manhã faz um tempo. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, tanto eu quanto minha família. Para quem não me conhece, meu nome é Mair. Eu sou um dos membros da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Hoje estamos aqui com o pastor Joelcio, junto com muitos irmãos da nossa igreja. E algumas pessoas que são especiais para mim, que é a minha família, minha esposa Marcela, meu filho Marcos e meu outro filhinho Pedro. Então, para nós, tem sido um momento muito bom, um momento muito especial. E eu quero agradecer à igreja, na pessoa do pastor Alex, agradecer ao Sabino, agradecer às equipes da cozinha, as equipes que conseguiram manter tudo limpo e tudo tão perfeito para nos receber. Agradecer ao missionário Wagner também, a sua família que está aqui, que pude conhecer hoje de manhã, e ao trabalho tão importante que vocês fazem aqui. Hoje, são 60 anos da Igreja Batista de Jardim de Arimateia, isso? E eu sei que os irmãos sabem disso, mas Jardim de Arimateia foi o lugar onde estava o sepulcro de Jesus. E o interessante disso é que talvez alguém olhe e diga assim, olha, um sepulcro? Mas foi nesse lugar que Jesus ressuscitou. E nesse lugar que a transformação verdadeira começou. Esse aqui é o Jardim de Arimateia. É desse lugar aqui que a transformação vai sair e vai se disseminar por todo esse lugar aqui. Esses 60 anos, eles são para essa igreja, para essa estrutura aqui, para quem começou, para quem iniciou. Eu não sei se já começou aqui, né? Mas alguém teve a ideia, alguém foi tocado pelo Espírito. Na verdade, a igreja, ela não é só uma estrutura, a igreja somos nós somos o templo de Cristo. Somos o templo de Cristo porque fomos chamados um dia. E quando fomos chamados, nos consagramos. E daí começa o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Consagração. É uma simples dedicação ou nós temos que nos entregar totalmente? Ou seja, eu simplesmente vou receber Jesus e dizer, tudo bem, vamos seguir agora. Ou isso exige de nós uma entrega total. Exatamente isso que nós vamos falar hoje. A primeira parte, ela fala exatamente a essas respostas. O que é consagrar? Consagrar, ou o que é consagração? É dedicar-se a Deus, é entregar-se, é se colocar aos cuidados dele. Também tem a ver com a ação de tornar sagrado. Sagrado é se dedicar a propósitos santos. No verbo grego, quando a gente traduz, significa dedicar, dedicação, se dedicar a Deus, se dedicar a um caminho. No latim vem de sacrare, e tornar sagrado, dedicado. E sagrado é algo digno, dedicado, entregue a Deus, santificado. É lógico que tem uma outra aplicação que a gente pode usar para sagrado, mas para nós, essa é a mais importante. E o que seria, né, se consagrar? Se consagrar seria
um mandamento? Foi um mandamento que Deus deixou para nós? Bom, na verdade, o consagrar, ele está implícito em tudo que está escrito na palavra. E nós vamos começar com uma sequência de versículos que vai falar exatamente sobre isso. Nós estamos separados para nos dedicarmos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós nos tornamos cristãos, vivendo uma nova vida e refletindo essa luz que já foi falada pelo pastor Joelcio, nós fomos separados para nos dedicar. Não dá para dividir uma coisa da outra. Em 1 Pedro 2,9 diz o quê? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um papel. Nós não fomos chamados simplesmente para dizer que nós somos cristãos. Nós fomos chamados para nos dedicar, para servir. E obedecer o mandamento, os mandamentos que estão na palavra, já é um tipo de consagração. Consagrem-se, porém, e sejam santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Obedeçam meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que santifico. Obedecer mandamentos é consagrar-se. O próprio Pai nos fala isso através de sua palavra. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Então, só de receber a palavra, receber o Espírito Santo, isso está implícito que nós já estamos consagrados, separados, dedicados a Cristo e a uma nova vida. Não dá para correr disso. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é refletir a luz, é seguir o que Deus tem estabelecido para nós. Isso é um alvo a ser atingido. Em 1 Coríntios 7, 35 diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Muitas vezes, quando a gente se torna cristão, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente começa com aquelas histórias, né? Ah, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Versículos como esse nos respondem. Deus não nos chamou para impor restrições. Ele nos chamou para que, nos dedicando a Ele, nós possamos agir da maneira dEle. E quando nós começamos a agir da maneira dEle, nós nos afastamos do mal. Nós nos afastamos da droga, nós nos afastamos dos vícios, nós nos afastamos de fazer o mal e nós começamos a praticar o propósito para qual Ele nos chamou. Nós fomos resgatados para uma vida nova. Eu estou olhando para cá, mas aparece ali atrás, né? Eu posso olhar só para trás, né? Mas ali eu não vou conseguir enxergar nada. Em 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Nós nascemos em pecado, nós nascemos de pecadores. E a graça de Cristo um dia nos atingiu e nos tirou disso. E nos deu um novo caminho. O nosso resgate, ele tem um motivo. É exatamente viver essa vida nova.
Hoje de manhã, antes do café, eu estava ali na frente e eu fiquei pensando nisso. A festa aqui, ela foi embora a noite inteira. 6 horas da manhã eu acordei e ainda tinha barulho de música e barulho de pessoas andando na rua. A oferta do mal, ela é uma oferta que dura 24 horas. 24 horas. Pessoas oferecendo e dando condições de outras pessoas se aprofundarem mais no caminho do mal. E nós estávamos deitados aqui. No meio disso tudo, nós estamos aqui, mas nós não participamos disso. Nós estamos pregando uma outra vida, porque nós fomos resgatados para algo diferente. Foi, assim, surreal eu estar em pé ali na frente e ver pessoas perdidas bem na minha frente, muito além, muito longe do que Deus quer para elas. E um passo para dentro, eu estar aqui com os irmãos, pessoas renovadas, pessoas transformadas por Cristo. Mas essa transformação, ela tem que chegar lá. E essa é a nossa função. Nós não fomos resgatados à toa. Nós não podemos lutar contra o que Deus, nem pelo qual propósito que Deus nos chamou. Nós não podemos nos tornar idólatras. Muitos de nós talvez pensem, puxa, mas tornar idólatra é quando eu sigo outro Deus, uma outra imagem, uma santa, ou eu idolatro de repente o dinheiro, a TV, um programa. Não é só isso, irmãos. Todas as vezes que um cristão recebe Cristo, recebe o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, e ele decide, por vontade própria, não seguir o que está na palavra, ele está sendo idólatra. Porque nós somos idólatras quando nós seguimos o nosso próprio coração. O nosso próprio coração, sem a presença de Deus, ele nos leva para longe de Deus. E quando você faz isso, você está sendo idólatra. Quando você prefere escutar o seu próprio coração e a sua própria mente, em vez de escutar o que Deus tem para você, você está sendo idólatra. Nos tornamos idólatras quando nos rebelamos contra Deus, quando escolhemos seguir o nosso próprio caminho. Em 1 Samuel 15, 23a diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Aqui ele compara a rebelião com o pecado de feitiçaria, porque o feiticeiro ele procura a resposta dele em outros espíritos, em outros lugares. E todas as vezes que nós procuramos a nossa resposta em outro lugar que não seja Deus, nós estamos sendo idólatras. Temos que pensar nisso. Temos que seguir o que Cristo colocou para nós. Temos que buscar o conhecimento na sua palavra todos os dias e nos segurarmos nela. Isso foi o que ele deixou para nós, para que nós pudéssemos nos manter firmes e seguros nesse caminho. Porque assim como eu falei que um passo para trás, eu estava num lugar consagrado para Cristo, um passo para frente ali na rua, eu estou num lugar consagrado para o mal. E para eu estar lá e continuar sendo luz, eu preciso de sua palavra. E aí vem o que estávamos conversando. Aonde vamos mostrar consagração? Aonde podemos demonstrar essa consagração para a qual Deus nos chamou? Bom, pelo menos o microfone ainda está funcionando, dá para a gente ir falando. Você vê que alguém não quer que a gente fale onde dá para mostrar a consagração, né? Deu certo? Não foi aqui não, né? Aqui não desliga?
Bom, deixa eu ver que hora é. Bom, vamos seguir por enquanto, aonde podemos demonstrar consagração. Onde os irmãos acham que a gente deve demonstrar essa consagração, esse chamado, esse propósito para que com que Deus nos chamou e colocou em nossos corações? Algum irmão pode responder? Aonde? Em que lugar? Nós devemos demonstrar consagração e a diferença que Cristo fez em nossas vidas em tudo. Em Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que você faz, você deve consagrar a Deus. A sua profissão, o seu estudo, o seu futuro, a sua futura esposa, a sua esposa, seus filhos, o seu dia a dia, o seu acordar, o seu deitar, suas atividades, tudo você deve consagrar a Deus. Aí vem a pergunta: temos feito isso como povo escolhido? Temos consagrado a Deus o que temos? Como podemos fazer isso? Muitos de nós, na verdade, já fazemos em muitas áreas das nossas vidas. O pai consagrar os filhos, isso nós fazemos. Eu vi um montão de pais aqui com seus filhinhos. No nosso grupo, tem pais que vieram com filhos. Eu trouxe meus filhos, porque eu quero que eles vejam como é o trabalho de Deus. Os pais que trazem suas criancinhas para a igreja, eles estão colocando as suas criancinhas, os seus filhos, nas mãos de Deus. Eles oram para que um dia essas crianças possam receber o Espírito Santo de Deus e possam ter suas vidas transformadas. Isso é consagrar. Famílias que ensinam a palavra de Deus, famílias que tiram tempo para passar com os seus mais novos e dizer, ensinar através da palavra quais são os caminhos de Deus, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida nesse mundo. Jovens e adultos que recebem o chamado para o ministério. Aqui nós temos alguns jovens que já têm, como se fosse assim, um pré-chamado. Eles já sentem em seu coração que devem servir a Deus numa certa área. Nós temos vários jovens aqui. Jovens que vieram com a gente, jovens da igreja também. Ontem tivemos a chance de ter mais contato com algumas missionárias e elas contaram parte da história de suas vidas. Pessoas chamadas, pessoas que receberam um clamor de Deus, receberam o Espírito Santo e mudaram suas vidas e hoje estão decididas a andar com Ele. Pessoas que colocam seus bens a serviço da obra de Deus. Quando nós trazemos o dízimo, nós estamos fazendo isso. Então, nós já estamos nos consagrando. E muitas datas especiais que são separadas para Deus. Datas especiais, domingos, quartas-feiras à noite. Outras igrejas que têm atividades a semana inteira. Momentos da nossa vida. Festejar quantos anos a igreja está ali, edificada, em pé naquele local. Tudo isso é consagração. E aí vem uma pergunta. Podemos consagrar coisas pequenas? Uma vez a gente visita muitas igrejas, e uma vez eu estava ouvindo uma pregação numa igreja, eu não vou dizer qual, e o pastor falou a seguinte coisa, ele disse assim, olha, Deus, Ele é grande demais, Ele cuida do mundo inteiro, Ele cuida de todo o universo. Então, Ele não tem muito tempo para coisa pequena, não. Então, se o irmão furou um pneu, se o irmão está com um problema de falta de água pequena, que vai voltar daqui a 6 horas,
se o irmão teve algum problema minha roupa furou. Não vai chamar Deus para essas coisas, não. Porque Deus, ele não tem tempo para gastar com essas coisinhas pequenas. Eu fiquei ouvindo aquilo e eu não sei, na hora me deu vontade de levantar e ir embora da igreja. Porque assim, o Deus que eu creio, puxa vida, Ele é o Deus do universo. A cada dia que passa, se algum dos irmãos, eu sou muito interessado nisso, eu gosto muito de ver coisas relacionadas ao universo, a outros planetas, outras galáxias, eu leio muito sobre isso. E nos últimos tempos teve muito avanço nisso. E um dos últimos avanços foi que com esses últimas maneiras de enxergar o espaço, eles conseguiram ver muito além da nossa galáxia, muitas outras galáxias. E quando a gente começa a enxergar tudo isso, nós vemos que o nosso planeta é como se fosse um grãozinho de areia. O nosso planeta todo. Se o nosso planeta todo é um grãozinho de areia, nós somos o quê? Nós somos muito pequenos. Mas o que Deus faz? Deus, na sua soberania, o maior de todos, o rei de todo o universo, que criou tudo, Ele se preocupa com a tua vida e um dia leva a palavra até você. Toca no teu coração e te chama para servir. Então nós podemos consagrar coisas pequenas, nós podemos dedicar a Deus coisas pequenas, sim. Porque o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E aqui nós temos que falar de Salmos 139, de 7 a 12. Muito rápido. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Se você quiser fugir de Deus, você não vai conseguir, porque Deus sabe de tudo e está em todo lugar, e Ele se preocupa, sim, com as coisas pequenas, porque o Deus que eu creio e o Deus que nós cremos é o Deus dos impossíveis. Então, Ele está muito além do que a nossa visão. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, tudo foi criado para a glória de Deus. Muitos dos homens se rebelaram contra Deus, como eu falei no início, mas nós fomos chamados para nos dedicar, para refletir a sua luz. Não temos que temer, porque Deus está no controle de tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no controle de tudo. Final de semana passado, quando nós, na verdade retrasado, quando nós decidimos vir para cá, eu olhei e disse assim para minha esposa, e eu disse: meu amor, a gente tem sentido no coração um chamado para que nós
estejamos presentes nessa viagem. E eu tenho pensado em levar o Marcos comigo, que é o meu filho mais velho. E a minha esposa, na mesma hora, olhou e disse assim, não, eu vou junto. E é lógico, nós já viajamos por alguns lugares que oferecem perigos, né? Um deles é até cidades, por exemplo, como Belém. Belém está entre a capital do estado do Pará, é o local onde eu nasci. Né? Hoje eu moro em São Paulo com a minha esposa, que é de São Paulo também. Mas Belém hoje está entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. É complicado, né? Agora, o Rio de Janeiro e alguns locais também têm muitos perigos. 2 semanas atrás, no jornal, pelo menos lá em São Paulo, estavam veiculando sobre tiroteios que teve aqui na linha amarela, linha vermelha, não sei aonde. E a minha esposa olhou para mim e disse assim, eu vou. E vai eu e o Pedrinho, que é o meu filhinho menor. E eu olhei para ela e disse, meu amor, você tem certeza? E ela disse, sim, eu tenho certeza. Porque eu também sinto no meu coração e nós temos que servir a Deus juntos. Deus está no controle de tudo. Se Deus está tocando no nosso coração para que nós estejamos lá, Deus vai nos proteger. E sabe o que foi interessante? Que quando foi no primeiro dia a nossa recepção aqui com o missionário Wagner, ele falou a mesma coisa. Ele olhou para cada um de nós e ele disse assim, olha, você não está aqui à toa. Você foi chamado para Deus no momento desde que você nasceu. Um dia você já estava determinado que você estaria aqui. E não fiquem com medo, porque o Deus que chamou vocês está no controle de tudo. E Ele vai proteger vocês. E Deus tem nos protegido. Em Mateus 10, 29 a 31 diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. Sigam em frente, refletindo o que Jesus transmite, o motivo pelo qual fomos chamados. Em Provérbios 1:33 diz, porém, o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Nosso Deus controla e enxerga tudo o que acontece. Todos os detalhes. E o que ganhamos com a consagração? Já falamos o que é consagração. Já falamos por que temos que nos consagrar. Já falamos sobre se podemos ou não consagrar coisas pequenas. Mas o que ganhamos com a consagração? Primeiro, ganhamos uma das coisas mais maravilhosas que existe, se não a mais maravilhosa de todas. Nós ganhamos um relacionamento com Deus. A cada dia que passa, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Acho que cada um de nós aqui já sentiu isso. Quanto mais você se afasta do mal, quanto mais você se afasta do pecado, quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, você começa a não só sentir Deus, mas você começa a enxergar Deus. Em João 4, 23 e 24 diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus nos chamou para sermos adoradores, consagrados para Deus e prontos para adorá-lo. Essa presença de Deus, essa consagração, ela nos traz também uma outra coisa fantástica, que é uma coisa que tem trazido muito problema para muitas pessoas que estão no mundo. Ela traz paz. Ela afasta a ansiedade. Eu trabalho atendendo pessoas. E no meu trabalho,
70% dos pacientes têm uma queixa em comum: ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Ansiosas sobre o que vai acontecer com suas vidas. Ansiosas se elas vão ficar doentes, se elas vão embora, se elas vão ficar. Ansioso com o filho, ansioso com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o que vai ser meu futuro. Se eu vou estar bem, se eu não vou estar bem. Eu trabalho com saúde. E a minha especialidade é a parte da ginecologia. Entre os 40 e 50 anos, principalmente, no meu caso é o que eu conheço, mas eu atendo mulheres. E muitas mulheres ansiosas. Muitas mulheres entre os 40 e 50 anos, em algum momento, elas vão ter que lançar mão de algum tipo de medicamento para controlar essa ansiedade. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa ansiedade, que muitas vezes nos consome, ela vai nos consumir mais se nós estivermos distantes de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais essa ansiedade vai diminuir. E como Deus nos garante isso? Em João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, terão preocupações. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Jesus veio, se tornou homem, passou por essa terra e venceu o mundo para nos dar testemunho que nós, sendo seguidores dele, conseguiríamos e conseguimos fazer a mesma coisa. E continuamos. Em Filipenses 4, 6 e 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nossa ansiedade se dissipa, mais nosso medo vai embora. Irmãos, se vocês não experimentaram isso ainda, ou alguns de nós não experimentaram, se acheguem mais a Deus. Busquem mais a Deus. Deixem os seus caminhos, orem para Deus para que Deus mostre o que está afastando o irmão de Deus. Porque às vezes são coisas que não conseguimos enxergar. Deus vai te mostrar. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais o medo e a ansiedade irão embora. Em João 14:27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha essa parte aqui. Não a dou como o mundo a dá. Muitos de nós estamos acostumados a aguardar pelo mundo, pelas coisas materiais. Afinal, nós nascemos aqui. Nós fomos criados assim. É difícil, de repente, muitas vezes, você colocar tudo que você tem de medo nas mãos de algo espiritual. Mas a partir do momento que você faz isso, Deus se mostra, como eu disse, cada vez mais claramente. E nós passamos não só a sentir Deus, nós passamos a enxergar Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Em Salmos 119, 165 diz, confirmando, se amarmos a lei de Deus, se andarmos com Deus, a paz estará conosco e não teremos medo. E aí, temos um motivo de oração. Todos nós que viemos aqui, orar por esses irmãos. Esses irmãos estão aqui. Nós viemos só passar um dia e meio
mas eles estão aqui todos os dias. Aqui, nesse local cheio de perigos, onde você se arrisca a cada momento na sua integridade física. Mas eles estão aqui. Vocês notaram a alegria do pastor Alex? Mas sabe por que ele está feliz? Não é porque é o Alex, não. É porque ele está em busca constante de Deus. É Deus que dá essa paz. É Deus que dá essa alegria. Não somos nós. Isso vem de Deus. Vem da busca constante a Deus. Não podemos deixar essa busca de lado. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Em Mateus 6:25 fala isso. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você terá paz e suas angústias serão retiradas. Bom, o que vimos até agora? Que ganhamos um relacionamento com Deus com consagração. Isso nos traz paz, afasta a nossa ansiedade. E ganhamos cada vez mais vida. Em Salmos 36:9 diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Graças à luz de Deus, nós enxergamos o caminho que devemos seguir. Porque Satanás está aí. E ele vem para roubar o que recebemos de Cristo. Em João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dali para frente é a morte, é a destruição, é a angústia, é a falta de paz. Mas dali para dentro é a vida. É a vida que Cristo veio para nos dar. O próprio pastor falou hoje: vamos tratar bem os nossos irmãos que chegarem no café, porque eles são nossos irmãos. Eles só estão distantes ou ainda não entenderam isso. Eles estão nas trevas porque ainda não enxergaram a luz. Muitos deles até já enxergaram em algum momento, mas se desviaram. Essa é a nossa função, levar essa luz daqui, lá fora. O que ganhamos mais? Ganhamos certeza de vitória. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Isaías 51:5 diz: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, e as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. O nosso Deus está cuidando de nós. Esse é o Deus que cuida dessa igreja aqui, no meio de um local totalmente consagrado para outras coisas ruins. A igreja de Cristo está consagrada para Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos que acreditar nisso. Temos que acreditar no nosso Deus e acreditar na mudança que Ele pode trazer para nós. Irmãos, é muito bom. A melhor coisa que existe, você poder se colocar à disposição de Deus. E eu queria deixar só uma mensagem final para todos nós. Já passou o tempo, pastor? Quantos minutos ainda tem? Tá, são 11h45. Então tá pertinho, né?
que se tivesse um pouco mais, a gente ia prolongar mais. Mas já que tem pouco, a gente vai deixar nossa mensagem. Mas eu queria deixar uma mensagem para os irmãos. Que possamos nos dedicar por inteiro ao Deus maravilhoso que nos chamou. E que possamos crescer em conhecimento do seu caminho e em fé a cada dia, cumprindo, cada um, a missão que nos foi dada. Não se engane. Todos que receberam Jesus Cristo aqui, receberam uma missão. A nossa missão é levar a luz de Cristo. A nossa missão não é simplesmente vir domingo de manhã na igreja ou de noite, dizermos que estamos presentes ou que somos batistas ou o que quer que seja. A nossa missão é refletir a luz de Cristo. A nossa missão é nos comprometermos com o nosso crescimento e fazermos a diferença para o nosso Deus, onde estivermos. Que a vontade de Deus se faça em nossas vidas. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então estamos quase finalizando, né? Nós vamos... Cadê o nosso ministério de louvor? Para terminar louvando o Senhor, né? Amém ou não? Ainda conseguimos louvar o Senhor agora pela manhã, sim ou não? Amém. Ih, rapaz. Ei, Jess, o que faz? Para mesmo? Para não? Olha. Cadê o Rafinha? Tá aí? Rafaelzinho, tá aí? De 11 anos, não? Não é Rafael? Vem cá, varão, vamos lá. Escolher aqui então o menor para orar por nós. Amém? Então ora para essa igreja em nome de Jesus. Se andou comigo, já era, mano. É pilhado. Ora para essa igreja em nome de Jesus, para Deus continuar nos abençoando. Viu? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nos ajude a ser luz nesse mundo, dar o tempero que nós precisamos nesse mundo. Quero pedir também para que o Senhor cuide da gente na volta dessa viagem, cuide dos que estão aqui, vão ficar aqui também. E agradeço porque o Senhor nos protegeu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Deus é maravilhoso. Vamos colocar de pé, mano. Pastor, de novo, pastor. Aleluia. Quanto você tem perna, mano? Amém? Aleluia. Olha, gente, Deus abençoe demais, viu? Um retorno sensacional. Rafinha já orou. Então, Deus é maravilhoso. Viu? Que seja um retorno assim, em que Deus continue falando ao coração de cada um. Viu? Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vai falar ainda? Fechou? Então, vamos terminar louvando ao Senhor. Aleluia. E depois a gente está se despedindo aí, conversando, se confraternizando, ajudando no que for necessário, tem que carregar as coisas para baixo, né? Aleluia. Oh, glória. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua
Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Já adorei.